Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Thiago, sou gerente de inovação aberta lá na DASA, sou curador da vertical de saúde do Cubo Health. Pô, o Anthony conseguiu voltar a tempo. Estamos aqui abrindo mais uma live aí do Cubo, mais um meetup do Cubo Health, em versão digital aí para vocês, por conta do contexto. Espero que todos estejam bem aí, saudáveis, enfim, calmos, tranquilos, serenos. Prazer estar aqui moderando, sendo o host aqui desse encontro de hoje. Acho que é o nosso meetup número 19, se eu não me engano, né? Uma baita jornada. Esses meetups a gente faz em parceria com a turma do Cubo, tanto os empreendedores quanto os parceiros corporativos e startups do ecossistema, investidores, enfim, a ideia é trazer temas relevantes do universo de empreendedorismo, de inovação, de tecnologia focado em saúde, evidentemente, com visões distintas e olhares diferentes, tanto das startups como das grandes empresas, dos investidores, né? Sempre com uma temática de fundo, né? Então, hoje a gente vai falar de um tema que é super na moda, né? Digamos, no topo da curva hype aí, já vários anos consecutivos, né? Achatando a curva hype de expectativa aí, que é a inteligência artificial. Vamos tentar dar um foco aqui um pouco mais na medicina diagnóstica, radiologia, métodos gráficos, até pelo background aqui dos nossos convidados. Então, eu vou apresentar rapidamente aqui a nossa mesa, e aí depois eu vou abrir para que cada um... Eu vou passar para o Gustavo, que vai ser o moderador aí, e aí depois cada um vai fazer uma fala inicial, e depois a gente vai fazer um debate. Lembrando que vocês podem fazer as perguntas aí, a gente vai estar compilando e mandando para a turma aí durante a transmissão, que está rolando no YouTube do Cubo e também no Facebook da DASA. Você pode compartilhar com seus colegas aí. Gustavo, médico, neurologista, empresário, founder, inovador, um cara muito bacana, meu amigo, founder da NEOMED, vai moderar esse papo aqui hoje. Gustavo, boa noite, obrigado aí pela participação aí e de ajudar a convocar toda a turma aí. Boa noite, Thiago, boa noite a todos os espectadores, boa noite, colegas aqui da mesa. Thiago, para mim é um grande prazer poder estar discutindo um tema tão relevante nos nossos dias atuais, né? A gente ouve tanta coisa diferente, inteligência artificial para cá, inteligência artificial para lá, mas a gente pouco entende o que é isso, né? A gente não sabe que esse conceito ele é antigo, né? Desde a década de 60, e agora ganha uma relevância maior por causa do poder computacional, o poder de cloud que a gente tem hoje, que a gente não tinha, transformando coisas pequenas em coisas escaláveis. E hoje aqui a gente tem 3 convidados muito especiais para discutir isso com a gente. O Vitor Gadelha, que é do DASA, é um cara que manja muito de inteligência artificial. O Anthony, da NeuroMed, que já está na luta aí da inteligência artificial com radiologia e método gráfico aí há alguns anos. E o Bruno Faria, que é o nosso... Farias, né, Bruno? Que é o nosso head de produto da NeuroMed e que tem aí há 2 anos comigo batalhado também, trabalhado firme aí para achar soluções para os nossos pacientes em inteligência artificial. Bom, Thiago, eu queria começar perguntando para o Vitor, na verdade. Vitor, todo mundo fala aí de inteligência artificial, machine learning, deep learning, né? São conceitos aí amplos e todo mundo usa muito. Certa vez eu estava na padaria aqui do lado da minha casa e o cara falou, olha, isso não é inteligência artificial não que eu estou falando, eu estou falando de deep learning. Eu falei, poxa, mas afinal, o que é uma coisa e o que é outra, Vitor? Você pode explicar para a gente aí, resumidamente, por favor? Legal, claro. Então, primeiramente, obrigado aí, né, pela participação aí de vocês. E é isso mesmo, Gustavo. Acho que para introduzir para o pessoal, eles terem essa noção mais básica, né, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar um pouquinho é da própria inteligência artificial, né? A gente tem hoje 3 grandes conceitos, né, da inteligência artificial estreita, do inglês a gente chama do Narrow AI, né? A gente tem a General AI, que é a geral, e a gente tem essa Super AI, né? E as pessoas confundem, e teve essa época do hype real, 2016, 2017, muito que a gente faz hoje da inteligência artificial estreita com a geral. Para vocês
terem essa divergência, assim, o geral seria quando a gente consegue computador ter capacidades de intelecto humano, vamos dizer assim, cognitivo humano. A gente está muito longe disso, as áreas de pesquisas não estão indo muito por esse lado. Algum esboço começa a aparecer agora, já em 2018, 2019, 2020, mas não é a área de atuação realmente que a gente hoje vê mais explodindo esse boom forte, tá? E a gente realmente trabalha nessa Narrow AI, que é essa estreita, onde a gente tenta fazer com que o computador performe, a gente tenta criar um modelo para que ele performe uma atividade boa, de uma forma muito bem, né? Ou, às vezes é um jogo de xadrez, como já foi mostrado, fazer um carro autônomo, né? Criar um carro autônomo, e agora, muito na prática, a saúde, como a gente vai explorar. Então, a AI, a inteligência artificial, é uma área de atuação, de conhecimento, já aí desde 60, como você falou, né? Talvez até antes disso, que dentro dessa área existe uma temática específica que é chamada aprendizado de máquina, que é o machine learning, né? E aí, desde 90, 98, começou essa questão de querer produzir o carro autônomo, mas não se tinha muito recurso. Naquela época, o negócio começou a ter uma proporção, porque a gente começou a ter computadores com capacidade de processamento suficientes, a gente começou também a ter dados estruturados, e hoje também não estruturados como Deep Learning, que de uma forma mais fácil, em grande volume, que seria aí a base dos Big Data, e com essa combinação de até conhecimento, a gente pode pegar até essas teorias de redes neurais artificiais que já tinham até sido escritas e colocar ela na prática para performar melhores que outros modelos. Então, de uma maneira geral, resumindo, inteligência artificial é um macro, é uma área de atuação. Machine Learning é uma temática dentro dessa área, que é o aprendizado da máquina. Como é que eu faço essa máquina aprender uma determinada task, uma determinada tarefa, né? E dentro dessa temática existem várias formas de se modelar esse aprendizado de máquina. Uma delas é regressão logística, supported vector machine, são coisas mais antigas, e a partir de um certo tempo, e começou muito ali depois de 2011, 2010, o Deep Learning. Então, Deep Learning, e aí eu acho que para fechar, o que seria essa característica? Por que ela é diferente das outras e por que tem tomado essa proporção? Tentando resumir, é basicamente porque agora a gente, com imagens, com áudio, com vídeo, ou seja, dados que a gente chama de não estruturados, a gente consegue criar um modelo de algoritmo que o computador entende para interpretar aquilo, né? Antigamente a gente não conseguiria performar muito bem, ou seja, ter uma acurácia, ter os dados de acurácia de uma forma muito melhor do que a gente consegue hoje. Então, o Deep Learning ele entra justamente aí. É um modelo, basicamente, matemático, de matemática linear, né, basicamente, que vem muito da estatística, tem essa forma de neurônio, como eles falam, mas consegue performar de uma forma brilhante em cima de dados não estruturados, que a gente não conseguia antes. Então, esse é a grande X da questão. E tendo dados não estruturados, a gente entra na saúde de uma forma muito fácil. Por quê? A gente pode discutir isso mais para frente, mas a gente, basicamente, na parte de medicina diagnóstica, a gente lida com imagens, com vídeos, né? E aí o negócio começa a ficar muito interessante, que agora a gente tem um modelo matemático, tem dados, então a gente tem IoT, tem várias coisas captando dados, o número de tomografias, o número de ressonâncias aumentou bastante, o número de raio-x de forma digital, né? Com todos os padrões de interoperabilidade, e esse negócio fica interessante, e aí entra a área de Deep Learning, principalmente na saúde. E aí eu tenho grandes colegas aí que estão trabalhando nisso, né? O Anthony e o Bruno aí, e eu acho que eles podem agora já introduzir também, né, Anthony, qual seria o exemplo prático justamente dessa explicação? Eu acho muito interessante para vocês terem essa ideia do que a gente está falando, né? Não é apenas uma hype, mas... Perfeito. Obrigado, Vitor. Primeiro, obrigado a todo mundo aí pelo convite. É sempre um prazer falar sobre o que a gente faz no nosso dia a dia e tentar desmistificar isso, né? Eu acho que existe muito disso, né? Que a inteligência artificial é aquela coisa longe, fora, é só o Skynet um dia, mas tem coisa muito mais próxima da nossa realidade. A gente está há um pouco mais de 2 anos desenvolvendo nossas ferramentas de inteligência artificial, e elas já estão rodando ao vivo em hospitais que talvez alguém aqui já passou e já andou e já foi auxiliado dentro do seu fluxo de saúde por causa dessa inteligência artificial. Acho que a primeira coisa é isso, é desmistificar. A inteligência artificial, o Deep Learning, não é nada mais do que um reconhecimento de padrão em capacidade muito, muito rápida e muito alta para entender coisas, do mesmo jeito que o nosso cérebro pensa, né? Nosso cérebro não aprendeu a pensar o que é um cachorro, o que é um gato, olhando, é pelas orelhas, é 4 patas, é um rabo, não.
é só vendo várias vezes o cachorro, o gato, seus filhos aprendendo assim. Sabe, o bebê olha para o cachorro e fala, au, au. Por que ele sabe isso? Ele não foi pixel por pixel, ele reconheceu aquilo várias vezes. E o conceito de deep learning é a mesma coisa. A partir do momento que a gente tem esses bancos de dados cada vez maiores, de imagens radiológicas já marcadas assim, isso aqui são nódulos, isso aqui é um pneumotórax, isso aqui é uma pneumonia, o algoritmo começa a reconhecer de uma forma parecida com o nosso cérebro, esse reconhecimento padrão. Um médico sênior, por que ele é melhor? Porque ele já viu mais casos e já está mais experiente do que um médico que está no começo da carreira dele. E o algoritmo é a mesma coisa. Quanto mais a gente expõe ele a casos, mais ele aprende, mais ele consegue ajudar nessa tomada de decisão. E a gente vê isso acontecendo em muitos lugares. Você falou de imagem, de vídeo, também existe o lado de texto. Médicos que estão aqui na sala sabem que texto é um dado não estruturado, na maioria das vezes. Cada médico escreve seu laudo do seu jeito, porque precisa. A medicina é uma ciência de exceção. O médico precisa descrever o que ele está vendo daquele paciente. Ele não pode descrever uma coisa geral. Tem que ser muito específica daquele paciente. E a inteligência artificial entra para auxiliar nesse passo. Um pouquinho do que a gente já tem feito, tá? Desde o ano passado, por exemplo, o Hospital Estadual da Vila Alpina, que é um dos nossos primeiros clientes e um case de sucesso super legal, a gente analisa todos os raios-x de tórax do pronto-socorro dele. O que quer dizer isso? Quer dizer que assim que o exame é feito, um raio-x de tórax é feito no pronto-socorro, a ferramenta analisa, em menos de 10 segundos já tem um resultado e pode criar uma solução de triagem para auxiliar naquele processo. O hospital começou a ver tanto valor nisso que eles mudaram o fluxo deles, onde precisava esperar todos os 4, 5 exames daquele paciente que foram solicitados, de repente já marcou como crítico e ele já vai direto para o especialista porque não precisaria, naquele caso clínico, todos os exames. Já pode começar a atender, melhorar a qualidade do atendimento daquele paciente por causa da análise da inteligência artificial, em vez de esperar todos os exames para um médico olhar. Isso, falando em números, em coisas reais, a gente diminuiu no Hospital Estadual da Vila Alpina próximo de 25% no tempo de atendimento de um paciente num caso crítico. Médicos que estão aqui no call sabem exatamente quanto isso pode gerar de valor na continuidade da saúde daquele paciente. A gente está, nesse momento, auxiliando a equipe de enfermagem, a equipe médica que está no pronto-socorro, de repente não é um radiologista, para tomar a decisão um pouco mais assertiva e melhorar, no fim do dia, a saúde do paciente, que é o grande foco sempre da saúde. O sistema de saúde tem que melhorar atendimento ao paciente. Então, isso é um dos jeitos que a gente já está fazendo isso acontecer. O mesmo acontece, por exemplo, com métodos gráficos. Você consegue fazer essa mesma ferramenta de triagem, que é uma ferramenta que a gente já está com esse desenvolvimento, para ajudar no desenvolvimento, por exemplo, de ECG, de um eletrocardiograma, que eu imagino que tem muito médico aqui no call, então a gente pode entrar na live, a gente pode entrar nesses temas, mas o eletrocardiograma também é um lugar que você fazer uma triagem, simplesmente, já ajuda muito a vida do médico, você já dá mais ferramentas para aquele médico. O Bruno, que é até mais experiente que eu em área de métodos gráficos, pode elaborar um pouco mais sobre isso, mas o valor dessa triagem, acho que é imensurável, e isso é inteligência artificial mudando o fluxo da saúde, melhorando a vida do médico e da saúde do paciente. Bom, Antônio, obrigado pela introdução rápida. Na Neomed, quando a gente começou a Neomed, o Gustavo e eu lá atrás, em 2017, a gente tinha... O sonho da Neomed no começo era exatamente trabalhar com inteligência artificial. E a gente descobriu um problema que existia antes da inteligência artificial, que era o fluxo do exame em si. Né? O exame ele já vinha de forma desordenada, como o Vitor comentou sabiamente lá no começo, que o grande segredo é você ter um banco de dados bem estruturado. E existia uma grande falha no mercado que não deixava que esses bancos de dados fossem estruturados, seja pela pulverização grande de diversas marcas de eletrocardiógrafos. Hoje, por exemplo, em imagem, a grande maioria dos exames saem em DICOM, coisa que não acontece muito em métodos gráficos. Então, o que a gente teve que fazer lá atrás foi, primeiro de tudo, organizar o workflow. Nós criamos uma ferramenta chamada Octopus, que conseguiu organizar esse workflow de fora a fora, receber os exames de todos os fabricantes aí, seja independentemente do formato, conseguir mandar para o médico, e aí veio uma parte que foi, a gente apelida que foi quase uma sorte nossa,
que a gente percebeu que o médico ele escrevia muito o laudo normal. Então a gente começou a padronizar o laudo normal para ajudar ele no dia a dia. Isso possibilitou com que a ANEEL tivesse um banco de dados bem estruturado de laudos de ECGs normais e anormais. Com isso, a gente conseguiu, aí, em parceria com a Neuromed, desenvolver o nosso primeiro algoritmo para resolver a primeira questão dentro de um exame, de uma triagem, que é saber se esse paciente está normal, né, se ele pode seguir a trilha dele dentro do hospital para outros exames, ou se ele está normal e ele precisa de uma intervenção agora. Com esse primeiro projeto, a gente fez em parceria também com o Google. O Google nos ajudou, nós fomos launchpad desse último lote, se eu posso dizer, de startups. E com isso, a gente conseguiu ter acesso a ferramentas para montar esse dataset do melhor jeito possível e sair no mercado. Com isso, a gente está saindo com 2 POCs interessantes, a gente não vai divulgar os nomes ainda dos nossos potenciais clientes, mas as 2 têm o mesmo benefício, que é, principalmente ajudar a vida do paciente, reduzir o tempo dele entre uma suspeita de qualquer coisa, de um sintoma, para um diagnóstico, um tratamento. E das 2 formas, uma, a gente vai empoderar o médico a poder saber se está normal ou anormal, para ele poder seguir com o protocolo dele. E outro lado muitas vezes você tem um médico na ponta, que ele é recém-formado, etc. Ele está inseguro sobre aquele eletro, se ele está normal ou anormal. Com isso, a gente consegue dar uma ferramenta que ele vai ter mais segurança para ele poder trabalhar assim e seguir o melhor caminho para o paciente. Gustavo? Beleza, Bruno. Muito boa colocação. E, Vitor, eu vou só voltar para você, porque eu sempre fui curioso. Em 2017, antes de conhecer o Bruno, antes da gente se conhecer no Stanford Ignite, que foi o curso que a gente se conheceu, eu tinha em casa, né, na minha máquina, 1000 eletroencefalogramas. E eu li em algum lugar naquele momento, em 2017, que 1000 era um bom número. E aí eu paguei um engenheiro que falou que entendia de inteligência artificial, aquela coisa toda. Aí era aquele momento dos grandes nomes, né? TensorFlow e toda aquela coisa lá, Microsoft, e toda aquela coisa. Falei, olha, eu vou te pagar e você faz para mim um algoritmo? O cara falou, faço, é tranquilo. E aí ele fez para mim um algoritmo. E aí meu algoritmo deu 10,2% de acurácia. Né? Menos do que jogar uma moeda para cima, né? E eu falei, rapaz, eu acho que eu preciso estudar, né? Quando eu fui lá pro Stanford Ignite. E aí o que aconteceu? Ele falou, olha, Gustavo, o problema teu é que seu dado não está estruturado. E todo mundo aqui falou de dado estruturado, dado não estruturado. Vitor, o que é dado estruturado, cara? Conta pra gente aí. Fala aí como é que eu podia não ter errado, não ter gastado esse dinheiro aí com o meu dinheiro. Perfeito, claro. Beleza, eu acho que esse é um ponto importante, porque um dos problemas na saúde, quando a gente vai tratar de Deep Learning, é o balanceamento dos datasets, né? Então, o dataset pense como uma grande tabela onde vai ter esses dados, né? A gente tem o banco de dados estruturado e não estruturado, e a gente tem o dado estruturado e o dado não estruturado, né? Vamos primeiro falar do dado. Um dado estruturado é um número. O computador, ele entende muito bem esse número. Uma imagem já não é um dado estruturado. Então, basicamente, a gente transforma essa imagem num conjunto de números, que são os relativos aos pixels, para a gente entrar nessas redes neurais, né? O banco de dados estruturado é justamente a gente ter ali, por exemplo, vamos imaginar uma tabela que a gente quer saber esses pacientes, se eles têm ou não uma doença, e se o sexo é masculino ou feminino. Então, a gente preenche esse banco de dados, todas as colunas e todas essas linhas, né? Isso é um banco de dados bem estruturado. Mas, a partir do momento, esse começa a ter muito vazio, né? Ou começa a ter, por exemplo, a gente trabalha muito com número, né? Porque a máquina entende o número, mas a gente vai lá, por exemplo, a gente coloca lá um Google Forms e a entrada desse dado, a gente quer saber onde essa pessoa nasceu. E a gente deixa esse dado aberto. Aí a pessoa coloca, por exemplo, Recife, aí a outra coloca REC, aí o outro bota Brasil, o outro bota BR. Isso é um banco de dados totalmente não estruturados. Então, aí vem a grande sacada. Se eu pego a sua tabela de 1000 eletroencéfalos, né, de várias máquinas diferentes, e a gente pode entrar nesse assunto que é bem bacana, que a gente viu cada coisa meio bizarra acontecendo. Cara, você vai estar com um banco de dados talvez muito não estruturado. Né? Então, você usa um dado não estruturado, que é uma imagem, beleza, mas o teu banco de dados ele não está estruturado, ele está de uma forma totalmente aleatória, porque as entradas estão muito, vamos dizer assim, variáveis.
né? Muito variável essa entrada. E aí vem uma das princípios, porque criar o algoritmo, cara, isso é 30%. Pauleira mesmo é o cara que vai pré-processar os dados para poder entrar no modelo. E aí vem o negócio, né? Tipo, cara, você usa lá o Python, o Pandas, tem várias técnicas para fazer isso, mas você tem que... E aí é aquela fase, né? Por que não? Porque naquele momento você precisaria para rodar bem um banco de dados mais estruturado. Aí a primeira coisa que você chega no engenheiro de dados hoje, de machine learning, é, cara, tá aí, a tabela tá uma bagunça, ajeita ela. Ele tem que ajeitar essa tabela para poder entrar. Isso aí é o equivalente desse RES, BR, Brasil, Recife, é o equivalente de uma máquina, de uma marca X fazendo a imagem, uma marca Y, de um eletrocardiograma X, Y, e aí às vezes você tem que criar um algoritmo só para padronizar os tipos de imagem numa só. Então tem várias técnicas, hoje, 2020, que estão sendo feitas para resolver esse problema, mas eu não sei se eu fui claro, né? Banco de dados estruturado, não estruturado, dados estruturados como uma coisa que é número só, idade, etc., e dados não estruturados, uma imagem, um vídeo, processamento de linguagem natural, que seria justamente essa parte de texto. Então, assim, esse é o contexto, né? Tem que ter esse entendimento. E lá atrás o pessoal não tinha muito ainda, e hoje hoje que a gente está aprendendo esse tipo de coisa, cada dia que passa. Você está vendo, Vitor? Depois de 3 anos que eu perdi dinheiro, agora eu sei por que eu perdi dinheiro, né? É verdade, né? Estamos aprendendo, aprendendo. Agora já foi. Antes tarde do que nunca, Gustavo. Muito bem. Gustavo, uma coisa que é muito legal, que eu queria complementar no que o Vitor falou também, exatamente sobre isso, é que todo mundo fala, você começou a nossa live hoje falando um pouco sobre as definições. E eu gosto de pensar que as pessoas sempre esquecem de uma das definições mais importantes, né? Todo mundo fala de machine learning, mas poucos falam do conceito de machine teaching, que alguém precisa ensinar esse algoritmo. E quem, nesse caso da saúde, são os médicos. Sabe? A gente tem uma plataforma nossa, proprietária, para conseguir treinar o algoritmo, que é isso, eu mostro o raio-x para radiologistas super experientes, falo o que tem nessa imagem, aonde está a patologia que você encontra. E aos poucos você vai transformando dados estruturados junto com aquelas imagens. E isso é um passo extremamente importante, que é um papel que todos os médicos vão ter que participar disso, né? Porque a gente depende de médicos sêniores para fazerem essa categorização de imagens, especialmente no caso de raio-x, que é um exame que muitas vezes não tem um laudo de um radiologista, mas você precisa participar desse modelo de machine teaching. Um dos jeitos de fazer isso é o lado de NLP, né, que é o Natural Language Processing, ou em português a gente chama de processamento de linguagem natural, que é conseguir extrair exatamente isso que você falou, né, tirar o análise de sentimento de dentro de um laudo. O que importa de um laudo não é como ele foi escrito, e sim a conclusão, se aquele paciente tem patologia X, Y, Z, está saudável, não está saudável. Sabe, não faz diferença como está escrito Recife, você quer saber que aquela pessoa é de Recife. Está escrito uma abreviação, um nome em maiúsculo, escrito errado. Você precisa entender e extrair a análise dentro do texto. E essas são as formas que a gente vai estruturando esses dados que até hoje eram não estruturados. Você apoia nos médicos e vai usando outras tecnologias. Legal, Anthony. Acho que o Bruno tem uma história para contar também. Né? Na Neomed, a gente... lá atrás tinha um tipo de arquivo específico, Anthony, que a gente conseguia extrair em sequência binária. Era uma maravilha. A onda, para quem entende de eletro, é a onda P, o batimento atrial, QRS, os ventrículos, e a repolarização, a onda T. Me desculpe os cardiologistas se eu falei alguma coisa errada. Né? A gente conseguia, nesse aparelho específico, extrair a onda P, ela não era mais onda P, ela era 01, 001, 0... Então, ficava muito fácil para você analisar aquilo ali, né? Era uma linguagem, era quase... Agora, a gente falou, poxa, todo eletrocardiograma é assim, a gente descobriu que não, que a maioria, ele é uma imagem, né? Ele não é um 01. E aí, a história é, como é que agora você transforma uma imagem em numerozinhos, né? Como o Vitor falou, a construção do algoritmo, né, ela é importante, mas a estruturação dos dados ela ainda é mais importante. Então, aí, Bruno, acho que é interessante você contar como é que o Google ajudou a Neomed a fazer isso, né? Quais foram as soluções que a gente conseguiu apresentar e como é que a gente resolveu esse desafio? Bom, primeiro de tudo, esse contexto é muito interessante a gente dar, porque
o mercado ele não é padronizado, né? O Vitor, eu acho que o sonho dele era que toda a ressonância saísse do mesmo jeito, e o do Anthony é a mesma coisa, né? A ressonância do mesmo jeito, com a mesma configuração, tudo bonitinho, com um laudo semi-padronizado do outro lado. O mundo não é assim. E na cardiologia é a mesma coisa. Quando a gente optou por investir nesse projeto, a gente começou entendendo qual que seria o dado mais fácil que a gente conseguiria analisar e conseguir rodar numa máquina, e que essa máquina conseguisse cuspir alguma coisa por assimilar aqueles dados. Basicamente o que ela faz? Ela assimila aqueles dados com os laudos que a gente está falando que isso aqui é isso aqui, um dado estruturado, ou seja, um dado que já é binário, que já sai os numerozinhos bonitinhos que o Vitor comentou, com um laudo estruturado, ou seja, um laudo que ele se repete, e na sua grande maioria das vezes, e consegue ensinar a máquina que é aquilo. Para nossa surpresa, foi que isso daí era uma penetração de mercado muito pequena. Então a gente teve que voltar atrás lá naquela questão do workflow, que foi o dado, quando ele entra, como que a gente consegue tratar a entrada desse dado. Com isso, o Google ajudou a gente em diversas ferramentas, inclusive TensorFlow, que tem uma suite gigantesca de coisas que a gente pode fazer, mas principalmente, inclusive o Anthony, que está nessa call, tem ajudado a gente pra caramba nisso, resolver o problema do workflow, que é o dado que entrou, ele está em qual formato? Esse dado está numa imagem, e, bom, os cardiologistas que estão aqui de plantão sabem que existem mais de um layout de eletro. Você pode fazer o eletro tanto uma folha 4, né? E tanto em retrato quanto em paisagem. Então, como que a gente consegue identificar qual que é o tipo de dado que está entrando? Ele é um dado binário ou ele é um dado, uma imagem? Essa imagem está em qual formato? Porque a definição também atrapalha. Terceiro, qual que é o formato que esse eletro está impresso? E aí transformar esses dados que estão numa imagem nos dados binários. Então, todo esse trabalho a gente conseguiu fazer com muita ajuda. Não foi fácil. Ajuda tanto dos nossos engenheiros, que fizeram um excelente trabalho, tanto com o pessoal do Google, que nos ajudou. A gente teve mentoria eles chamaram a gente da NVIDIA para ajudar a gente. A NVIDIA, para quem não sabe, é o maior fabricante de placas de vídeo do mundo. Que, basicamente, são os caras que processam a imagem o dia inteiro. Para entender como que a gente consegue fazer isso. E o Anthony também, com toda a equipe dele, para conseguir nos ajudar a transformar uma imagem e a normalizar essa entrada. Ou seja, tudo que entra hoje dentro do nosso algoritmo está normalizado. Mas exige um trabalho antes, que é exatamente o que o Vitor falou. Fazer o algoritmo é 10, 15, 30% de trabalho. Todo o resto é quebrar a cabeça em como você consegue fazer com que tudo que está entrando pareça que é a mesma coisa para a máquina. Muito bem, Bruno. Eu acho que é uma excelente explicação, e o que a gente vê, né, é que acho que toda a plateia aqui, todos os nossos ouvintes já estão percebendo, é que inteligência artificial é um negócio muito sério, né? É um negócio que precisa ser tratado de forma muito séria, né? E que a gente está aqui exatamente para isso. Você vê, a gente está 3 anos tentando, o Anthony está há 2, 3 anos também trabalhando com isso, um trabalho muito sério, muito correto. O DASA tem feito excelentes trabalhos, ganhado prêmio, tem uma área lá dentro, o Kita, todo mundo aí muito empenhado em melhorar a vida do nosso paciente e em publicar, né, em publicar resultados, né. Para vocês terem uma ideia, gente, eu já ouvi um fundador de uma startup que diz que usa a inteligência artificial, dizendo que o algoritmo dele era melhor que Stanford e Harvard juntos. Então, como é que você compara uma acurácia de um algoritmo com 2 outros juntos e diz que é melhor? Eu fiquei muito intrigado com isso, até do ponto de vista estatístico, como ele fez essa comparação. Ô, Vitor, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente se é importante ou não é importante a publicação de resultados sérios nessa área de inteligência artificial. Conta um pouquinho para a gente o que você acha e qual que é a sua experiência aí no assunto.
Opa, legal, então. Acho que o primeiro tópico que você falou lá, né, Gustavo, acho que o trabalho sério é muito importante. Então, eu sou muito grato a DASA, assim, eu acho que teve que ter essa visão dos gestores, acho que do Pedro Bueno, Emerson, o Vedolin, para perceber e ter a sensibilidade dessa, que estava entrando nessa curva exponencial, essa nova tecnologia, e aí pega uma pessoa brilhante, como o Felipe Kitamura, que é o líder da inteligência artificial, né, realmente uma pessoa fora de série, venceu prêmios aí fora de concursos abertas, e aí ele monta uma estrutura numa das maiores empresas do mundo que tem mais dado. Imagina a seriedade que a gente leva a isso, não é brincadeira. De vários aspectos, tá? Do ponto de vista de proteção de dados, anonimização, que a gente pode falar um pouco, como extrair isso de forma segura e como fazer modelos que realmente façam a diferença na ponta de uso clínico. E para isso teve que pegar médicos. Eu sou médico neurologista, tem mais lá 10 médicos com a gente, tem uma equipe gigantesca e os médicos são médicos, assim, têm essa característica, sabem programar para que a gente consiga tirar o maior insights desses dados de possível. E aí o médico, quando a gente introduz a figura do médico, e aí eu faço mestrado em inteligência artificial lá na UFPR, e é interessante porque a forma que a ciência da computação publica e olha os artigos é um pouco diferente da forma que a saúde olha, e assim, por vários motivos, não é por causa do Comitê de Ética e Pesquisa com Humanos e Animais. Então, assim, existem várias implicações que nós nascemos, a nossa natureza ela é científica, a natureza médica é científica, e no momento que o médico entra e começa a gerar dado para publicar, o negócio começa a ficar sério, e a gente vê esse boom de publicações, que até a DASA tem participado aí, junto com o Kitamura e os outros médicos, tentando levar essas implicações. E aí é tão interessante isso que, assim, tem revista que nem sabe avaliar a inteligência artificial. A gente vê publicação, né, de datas, porque tem múltiplas entradas de dados e tem até casos famosos, assim, por exemplo, o cara analisava os raios-x e, na verdade, dava um certo diagnóstico, vamos dizer assim, pré-diagnóstico para esse raio-x, mas ele pegava, na verdade, a letrinha se aquele raio era de direita ou esquerda, que fica no canto superior direito. E, na verdade, quando a gente analisava o algoritmo, ele estava aprendendo aquela letra, e por isso que ele dizia diferente, que era duas máquinas que tinham entrado. Então, vindo em várias histórias, né? E aí, quando a gente entra na saúde, né, a saúde não brinca, aí vem essa questão dos médicos e analisar, e a gente vem para a questão dos artigos científicos. A gente tem que provar que isso funciona. Que cada artigo que você lê, e aí fazer o cross-validation, né? Cara, beleza, tu tá dizendo que funciona 90% de acurácia. Manda para cá e deixa eu testar com o meu dataset que você nunca viu na vida, e quando a gente vê, ele começa a performar muito mal. E uma coisa interessante, que até saiu umas publicações, que tu tem falado disso, é que quando o algoritmo na prática, ele tende a perder performance, e a gente não sabia dessas coisas, né? Então tem vários pontos que a gente está aprendendo, mas existem vários erros em metodologia, e chega o cara lá, pô, meu algoritmo é 95% acurado. Quando a gente vai para a prática, cara, não passa de 75%. Então, são erros inerentes da saúde, que são entradas de dados diferentes, mas, assim, sem essa validação científica e sem até os editores que fazem essa revisão, não tiver um entendimento da inteligência artificial dentro, por exemplo, da radiologia, que é onde tem patologia, muita publicação nesse assunto, vai começar a surgir esse tipo de coisa. Todo mundo aprendendo, já melhorou bastante, e a ideia agora é que cada vez mais a gente tem esses artigos de peso, como foi o da mamografia, né, da patologia esse ano ainda, que vai embasar e vai realmente sair daquele aprendizado, né, para a prática mais ali universal, né? Não são só alguns players que vão brincar. A gente vai poder expandir isso para vários hospitais, clínicas, né, fazer esse spreading da tecnologia. Então, acho que a gente está nesse momento. Não sei se tem algo que eu possa comentar, espero que eu tenha sido claro aí sobre essas informações. Claro. Foi muito claro, Vitor. Gustavo, Opa. Deixa eu só fazer um comentário aí do Vitor e um recado rapidinho. Ele falou da especificidade e dificuldade de avaliar esses papers, né? Só um dado. A Radiology, que é a principal publicação de radiologia e imagem médica, criou recentemente uma revista própria só para paper de inteligência artificial, a Radiology AI, tá? E isso eu ouvi da boca do editor em uma reunião que eu participei lá na RCNA, que é tanto a entidade médica de radiologia, como um dos maiores congressos de radiologia do mundo, um dos maiores congressos médicos do mundo. Eu estava numa reunião e eu ouvi da boca do editor ele falando duas coisas, que eles não davam conta da demanda. Eu lembro que eu conversei, num ano, 30% dos papers já eram de inteligência artificial. Olha só,
numa especialidade tipo radiologia. E logo depois, os papers de inteligência artificial começaram a ser maioria, primeiro ponto. E segundo, apesar da Radiology ter os melhores revisores do mundo, e um monte, né, poucos conseguiam revisar os papers, porque não precisava ser só ver a metodologia estatística que a gente está acostumado, mas tinha uma desenho de estudo, algumas premissas que o povo não conhecia e teve que aprender. Então é muito interessante isso. E o recado, só para lembrar para o pessoal que pode deixar pergunta, tá? No próprio chat do YouTube, do Facebook, pode deixar pergunta que a gente vai fazer aqui os convidados, tá bom? Desculpa te atrapalhar, Gustavo. Você nunca atrapalha, Thiago. Você nunca atrapalha, só ajuda. Um tópico interessante que o Vitor colocou é a perda de acurácia progressiva, né, do algoritmo quando você submete ele a diferentes datasets, né? Ô, Antônio, provavelmente isso aconteceu na sua prática, né, diária. Como é que a Neuralmed resolveu isso? Como é que está resolvendo? Ou não resolveu ainda? Conta a experiência para a gente aí. Vamos lá. Isso é um assunto super interessante. Acho que todas as startups, todo mundo que está trabalhando com inteligência artificial está vendo exatamente isso nesse momento, tá? O jeito de resolver isso, pelo jeito mais simples possível de você pensar, é mais dados, tá? É algo muito parecido com o que a gente falou no começo, né? Quando você sai, um médico, quanto mais ele se expõe a tipos diferentes de calibragem de máquina, contraste de máquinas, coisas assim, ele vai ficando mais confortável em tipos de equipamentos diferentes. Então, é o caminho que a gente vê, mas é muito claro isso, tá? Você vê isso muito rápido com um monte de empresa de fora do Brasil querendo entrar no Brasil do dia para a noite e não terem ideia o que é um CR. Para ele só existe raio-x digital. Aí ele chega aqui, o contraste é diferente, o nível de preto é diferente, e o algoritmo dele, que performava perfeitamente em Harvard, aqui performa super mal. Por quê? Porque ele não tem ideia o que é uma imagem com contraste assim. E isso é um pouco do balanceamento do banco de dados, né? O banco de dados da Neuralmed foi pensado na realidade do Brasil. A realidade do Brasil é que a maioria dos exames que são digitais são via CR, são digitalizados via CR. Só as instituições de muito alto nível hoje, que têm o orçamento para ter um DR, tem hoje. Está mudando, sim, mas vai demorar para fazer essa curva. A diferença é muito grande. Então, esse tipo de coisa você só conhece se expondo cada vez mais. A gente faz, quando a gente implanta num hospital novo, a gente sabe que vai cair a performance um pouco. Aí o caminho natural de fazer isso é treinar com os dados daquele hospital para melhorar um pouco a performance, para entender como aqueles técnicos calibram a máquina, como é o nível de contraste, qual a exposição que eles usam nas máquinas deles, para isso ajustar o modelo. Mas isso cada vez mais vai desaparecendo. A gente viu isso no começo, nossos primeiros algoritmos, eles se distraíam com devices, com medical devices, com um tubo, com um marca-passo. Mas a hora que você começa a ter muito exame, ele entende que aqui você está mostrando 20 mil casos de nódulo. Alguns têm um marca-passo, alguns vão ter um dreno, e ele começa a ignorar aquilo, porque o que tem em comum naquelas imagens? É o nódulo. Então ele vai começar a detectar que o nódulo que ele precisa aprender. E você vai fazendo modelos cada vez mais granulados. Você não tem um modelo de raio-x. Você tem alguns modelos de nódulo, alguns modelos de pneumonia, alguns modelos de massas, alguns modelos de opacidade, e você junta todos eles para aí sim chegar numa conclusão. Então, esses são alguns dos jeitos que a gente vai ajustando isso e calibrando isso, mas é um processo contínuo, né? Essa da imagem é muito brutal. Assim, a gente chegou num ponto que assim, você vê os grandes players americanos, europeus, israelenses, eles só conseguem analisar imagens em DICOM completo. Não é a realidade do Brasil. A gente tem que conseguir entender, a gente recebe PNG, analisa tranquilamente. A gente vai lançar agora, mês que vem, um aplicativo do celular, obviamente não a característica de diagnóstico, mas para ajudar, porque vira e mexe a gente tem caso que alguém que tira uma foto de um raio-x na frente de um gatoscópio, porque ainda é analógico, onde eles estão, numa região periférica, e não tem se eles não estão digitalizando, a chance deles terem um pneumologista experiente, o radiologista experiente em pneumologia para poder ajudar no diagnóstico daquele tórax é muito rara.
e a gente consegue já, por causa desse balizamento, analisar até imagens de foto de celular na frente do negatoscópio. Então é assim que você vai aos poucos acertando isso. No começo ninguém consegue fazer isso. A hora que você tem mais e mais dados, você consegue. Legal, Anthony. E Bruno, voltando no tópico de publicação científica, que tipo de colaboração que a NeoMed julga importante, que já existe dentro e fora do país? Acho que é importante o seu comentário nesse assunto. Bom, a NeoMed, nós tivemos uma publicação ano passado, inclusive no congresso da SOCESP, sobre o nosso primeiro teste com o algoritmo, e aí foi naquele caso feliz de usar os eletrocardiogramas que já saíam com o data point certinho, ou seja, um banco de dados super controlado e bem categorizado. Mas agora nós temos uma parceria também com a San Jose State University, desenvolvendo 4 projetos com eles, utilizando os nossos dados, aí, como o Vitor comentou, de uma forma super profissional, dados anonimizados, seguindo toda a parte de LGPD, HIPAA, FDA, etc., tudo para que haja uma colaboração e também haja um estudo sério com o que é possível fazer a partir dos dados de um eletrocardiograma. Com esses estudos a gente consegue explorar muita coisa. Por exemplo, tem um dos estudos que a gente colabora que fala muito sobre identidade a partir da sua frequência cardíaca. Então, você consegue saber se aquela pessoa através do jeito que o coração dela bate. É uma coisa bem de ciência de foguete, mas se você tem um banco de dados bem estruturado, que segue todas as regras bonitinho, você consegue fazer esse tipo de colaboração e, principalmente, você traz gente muito inteligente, muito capacitada para criticar o seu modelo. Onde, quanto mais você tiver essa colaboração com gente capacitada, gente que sabe o que está fazendo, que já fez isso, já errou bastante. O Vitor, ele comentou uma coisa muito legal, e o Anthony também, que é a quantidade de... A gente está contando aqui umas histórias bonitas, né? Mas, com certeza, para ter uma história bonita, tiveram umas 100, 200 histórias que não foram tão bonitas assim. Daquele algoritmo que aprende o que é o Rzinho ali em cima, ou o algoritmo que se distrai com um tubo, etc. Isso tudo acontece. E a gente tem que ir trabalhando. Quando você tem gente criticando e te auxiliando nesse processo, o processo vai mais rápido. E estar perto de instituições que publicam, que são sérias, é de suma importância, principalmente para elevar a barra do seu próprio trabalho. E isso é bem gratificante no final do dia. Legal. Antônio, você quer comentar? É super valioso, porque essas parcerias com universidades, né, a gente vê que as universidades no Brasil estão entendendo o valor que eles têm dentro disso, né? O Vitor é um dos médicos que está estudando inteligência artificial. Eu tenho o prazer de ter como um sócio, o meu sócio e cofundador é um radiologista que fez um doutorado em inteligência artificial na USP, no HC, e a gente vê que aos poucos a gente vai conseguindo fazer isso. A gente assinou no final do ano passado um projeto de pesquisa com o Hospital das Clínicas exatamente para entrar no mundo de inteligência artificial para radiologia e fazer publicações de papers em conjunto com o Hospital das Clínicas. Então a gente vê aos poucos as nossas instituições no Brasil querendo fazer isso, porque antigamente a gente precisava apoiar muito ou no privado, no mercado privado, ou nas instituições fora do Brasil. E eu acho muito importante, até pela diferença de características, a gente começar a ter cada vez mais esse apoio das instituições brasileiras, que vai ser crucial exatamente para isso, que não adianta a gente ter o meu sócio que é médico, mais um monte de médico, a gente precisa também ter os cientistas que trazem essa inovação, né? As inovações muitas vezes vêm da academia. Muitos dos cientistas de dados da equipe, eles vêm da academia trazendo coisas inovadoras, fazendo testes e pesquisas que daí vêm para a realidade e transformam isso em produto, né? O Brasil ainda não tem esse ciclo de academia e mercado trabalharem em conjunto, mas isso está mudando muito rápido, e a inteligência artificial acho que está no forefront disso, né? No maior nível disso. Muito bem, Antônio. Interpretação de imagens, acho que, não sei se vocês querem, como vocês querem organizar isso. Da Camila Rossi, posso responder? Pode, por favor.
Acho que tem uma pergunta um pouco sobre interpretação em um médico que não tem treinamento, né? Acho que uma pergunta é essencial, porque todo mundo acha que a inteligência artificial, o conceito, a palavra em inglês que todo mundo usa é o black box, né? Você joga lá e vem uma resposta X e acredita porque está certo. Isso não tem como funcionar na saúde, porque o tomador de decisão final é o médico. Ele está lá, virado para o paciente, olhando o paciente, entendendo, e vai ter que tomar uma decisão do tratamento. Então, o que é o papel da inteligência artificial nisso? É explicar o racional. Então, por exemplo, quando a Neuralmed detecta uma patologia e fala assim, esse exame é crítico. A gente não fala só que ele é crítico, a gente fala, esse paciente tem uma grande chance de ter pneumotórax por causa desta região na imagem que a gente acha que tem um pneumotórax. Você circula ali e mostra para o médico. E o médico, olhando aquilo, consegue ter uma possibilidade de, aí sim, interpretar com mais acurácia e tomar a decisão correta para aquele paciente. Sendo que a decisão final é sempre do médico. A gente pode circular, ele olha e fala, concordo, não concordo, a critério do médico que está lá com o paciente, com as informações clínicas, sabe como o paciente está respirando, se ele está pálido, ele está com febre. A gente vê muito isso com o Covid, né? A Covid agora trouxe isso. Você vê assim, uma opacidade, um edema. Você tem uma chance pequena de aparecer uma opacidade intersticial ou alveolar, mas o paciente está saudável, não tem febre, não tem tosse, não viajou, não se expôs a ninguém, não tem muita chance. Mas a hora que o médico junta aquela informação da inteligência artificial, que ele encontrou uma pequenininha chance de ter uma opacidade ali, e junta com tudo aquilo clínico que tem, se a gente mostra, a gente explica o nosso racional, o médico consegue juntar as informações que ele tem ali por estar na frente do médico, e aí sim falar, acho que esse paciente tem uma grande chance de ser Covid, por exemplo, e tomar a decisão de acordo com o procedimento. Ô, Anthony, eu acredito que esse foi um dos grandes motivos pelo qual as inteligências artificiais de mercado, né, não vou falar nomes aqui, mas acho que quem é do ramo sabe, falhou na entrada na saúde, principalmente aqui no Brasil. Porque você tinha que acreditar cegamente e fielmente no que ele estava te dizendo, sem você conseguir ter acesso ao contexto, porque você não construiu o raciocínio. Você simplesmente pegou aquela maçaroca de dados que você tinha, ou que alguém tinha, jogou em cima de uma inteligência artificial que você não sabe onde roda, que você não sabe como está processando seu dado, e no final das contas você tem que acreditar cegamente que aquele cara está mal, ou que aquele paciente está mal, ou que aquele paciente está bem. Perfeito. E isso falhou miseravelmente no Brasil. A base disso é o conceito que tem que todo mundo entender. A inteligência artificial não chegou para substituir o médico. Ela é uma ferramenta adicional no toolkit daquele médico. Então, para você ser uma ferramenta, ele precisa saber como usar, como funciona e qual é o racional dela. E você está empoderando o médico, você não está tirando ele do fluxo. A hora que você é um black box, você não precisa, você está tirando ele do racional e da tomada de decisão. Você tem que empoderar ele e falar para ele, tá aqui o porquê eu acho isso, e é quase um diálogo, né, entre o médico e a inteligência artificial nessa tomada de decisão. Muito bem, Anthony. Você pegou um ponto bom que a gente ia discutir, que é a substituição do médico, né? Será que vai substituir o médico? E essa discussão já aconteceu há um tempo atrás sobre a telemedicina, né? Telemedicina vai substituir o médico. Eu ainda mantenho minha prática clínica, uma vez por semana eu faço meu consultório com meus pacientes. Sabe o que está acontecendo com a telemedicina? Eu tenho um paciente do norte do país que nunca viria a São Paulo se consultar comigo e está se consultando. Então, quer dizer, abriu, não fechou, né? Fechou para talvez um médico que, né, não se dedica tanto à profissão, mas para o cara que se dedica, que gosta, ele vai ter sempre, vai aumentar e talvez a inteligência artificial, ela esteja no mesmo nível, né? O Thiago uma vez me falou que a inteligência artificial não vai substituir o radiologista, né, Thiago? Só que quem não vai substituir o radiologista que não usar a inteligência artificial, né? Então, essa é uma frase muito bacana e que eu levo. Eu fui chamado ano passado para dar uma aula no congresso, assim, AI vai roubar o seu emprego. Minha sala lotou, tinha 200 pessoas, todo mundo com medo, todo mundo querendo me matar lá, não vai roubar nada e tal. E eu acho que esse é um tema que a gente aqui, enquanto trabalhadores da área de inteligência artificial e medicina, a gente tem que reforçar para a população, né? Ninguém quer roubar o emprego de ninguém, a gente quer que o nosso paciente seja melhor tratado.
seja tratado mais rápido, né? A gente não quer que substitua, não é isso, né? Radiologia é um campo que a inteligência artificial está muito quente, né? Mas a radiologista sempre foi mais diagnóstico que a gente que é clínico, né? Então, isso pega muito, né? Eu queria saber aí, né, dado a discussão, Vitor, deixa eu perguntar para o Thiago, que é o debatedor. Thiago, é isso mesmo, cara? Não, a radiologia não vai acabar? Ou você recomenda que as pessoas não façam mais radiologia, hein, cara? De forma alguma, cara. Pô, só pegando aí, isso aí foi maldade, que eu sou clínico e o Thiago é radiologista, hein? Eu sei. Vai ter viés aí. Foi direcionado. Não, mas de forma alguma, acho que a radiologia vai evoluir, assim como o que a gente está vendo, e há na radiologia a transformação digital da radiologia, né? Eu participei da entrada do PACS, que era a digitalização da radiologia, e agora, uma vez que você está digitalizado, você está em bits e bytes, a radiologia foi uma das primeiras especialidades que digitalizou de ponta a ponta, né? O Lorenzo, nosso colega, que fala que radiologia é a única especialidade médica que sem energia não funciona. Não tem radiologia, uma especialidade inteira, e não tem sem energia, e daqui a pouco não vai ter sem AI, porque é uma evolução, né? Então, eu peguei a entrada do PACS, que é a digitalização, e a especialidade só evoluiu. Acharam que ia diminuir o emprego, não diminuiu, aumentou. Deu mais acesso, criou novos métodos, novas formas de entregar valor. Então, não, de forma alguma. E já que você gosta de frase, eu tenho essa frase não é minha, essa frase eu acho que é tenho certeza que é do Kurt Langlais, eu só não sei se ele copiou de alguém, o Dr. Kurt Langlais, que é o chefe do laboratório de AI de Stanford, um cara brilhante. Fiz uma live com ele numa plenária da JPR, que é o nosso congresso de radiologia aqui, inclusive acho que está disponível no site da Sociedade Paulista de Radiologia. Tem uma frase, para passar para o Vitor aí, tem uma frase nova que eu ouvi também, recentemente, que eu adorei, que é que o médico, né, e eu acho que não vale para o médico, acho que vale para qualquer pessoa profissional, não tem que estar preocupado se o robô vai roubar o seu emprego. Você tem que pensar se você que já não está roubando o emprego do robô. E isso é muito interessante, porque eu sempre falei que, na verdade, a automação, que a inteligência nada mais é do que mais um processo de automação de forma evoluída, ela está tirando do médico as tarefas que são inglórias, cara. Se o que define um radiologista é achar o nódulo pulmonar na tomografia, medir o nódulo e descrever, olha, tem um nódulo no nosso superior direito, se isso é o que define radiologia, depois de 10 anos de estudo e anos de mercado, cara, então, aí não, então o robô vai roubar. Mas será que ao reduzir a sua proposta de valor de entregar teu juramento hipocrático através de diagnóstico por imagem, se resumir isso a identificar padrões em imagem, reportá-los, sem nem se preocupar se o médico lá na ponta está recebendo, se o paciente se o médico leu o relatório, se ele entendeu direito, qual o desfecho daquilo, então aí também eu não quero ser médico, cara, entendeu? Então, eu acho que essa frase aí complementa bem, eu ouvi dela, eu acho que foi do Valmo ali, que é o head da Vertical de Saúde lá da CAT, lá, eu acho que foi pelo menos eu ouvi dele a primeira vez, né, mas já ouvi também de outros colegas aí. Muito, muito boa colocação, hein, Thiago. Temos uma pergunta aqui do Marcos Vinícius. Sou acadêmico na área de inteligência artificial e sempre me pergunto em relação a como trabalhar em uma área como a saúde, mesmo tendo dados disponíveis, né? Como posso gerar um algoritmo sem ter conhecimento prévio? Essa acho que pode ir para o Vitor, que é neurologista e está trabalhando com radiologia, Vitor. Deixa eu fazer uma complementação para essa pergunta, Vitor, que eu queria ter feito... Manda lá. Mas não quis interromper. Que eu ia perguntar, eu acho que tem muito a ver com essa pergunta. Vocês estavam falando ali que tem médico no time, mas também, por outro lado, o Gu falou que contratou um engenheiro, o engenheiro sozinho não deu conta. Como que é um time? Como que precisa de o Bruno falou da complexidade, né? O que é um time de AI, cara? Tem médico, é programador, é cientista de dados, é estatístico? Legal. Cara, perfeito. Então, acho que eu já vou puxar esse gancho dessa pergunta aí, né? Como pelo que eu entendi ali, sem conhecimento prévio em medicina ou em saúde, diagnóstica, como é que eu faço esses modelos? Eu tenho capacidade para fazer isso? Então, acho que é uma coisa que a gente tem aprendido, né? Eu sou mais novo aqui na DASA, o Laboratório de Inteligência Artificial tem aí
2 anos e meio, um pouco mais que isso, e assim, é uma constante evolução. Esses 2 anos foi para validar nossas hipóteses, e aí chegou nesse momento de produção, né, aproximadamente aí 6, 7 meses atrás, onde, cara, não, agora esse negócio a gente já aprendeu a fazer, já dominamos a tecnologia, vamos colocar na prática. Aí vem o time, né? Então passa muito mais do que essas questões aí que vocês colocaram, tá? A gente entra aqui em jurídico, e não qualquer pessoa do jurídico vai resolver isso. A gente tem um jurídico muito forte, a Carol, a Valquíria, que é superintendente, que dá aquele braço, outras pessoas também, porque eles precisam entender como proteger esse dado. Eles precisam garantir que esse dado chegue anonimizado para a gente. Então, assim, é uma arquitetura para se fazer todo o workflow para um algoritmo dar certo e ser implementado muito complexa, né? Então, vamos pensar do ponto de vista de arquitetura. A primeira coisa que eu tenho que pegar é esse dado de um servidor, então eu preciso de DevOps, e aí entra a parte do DevOps, né, do pessoal do back-end também, e aí quando chega esse dado, eu tenho que anonimizar esse dado, né, garantir que eu não consigo voltar, vamos dizer assim, rastrear esse paciente. E aí entra um time de desenvolvimento, né, que pode usar em várias linguagens, e aí com esses dados já pegos, aí entra o papel do médico. Eu tenho agora as imagens, elas estão anonimizadas, o jurídico deu ok, uma pessoa do jurídico que entende desse assunto, e agora entra a parte do médico. Cara, o que a gente vai fazer com essas imagens? O médico pediu lá para pegar essas imagens, e agora? E aí com um dataset desse, com esse banco de imagens, tem muita aplicação em vários pontos, e aí a gente pode anotar essas imagens quando foi colocado, desenhar para segmentar a imagem, modelos de segmentação, etc. Nesse momento, é a interface do médico com o engenheiro de machine learning, né, que é uma pessoa que cuida mais da arquitetura para garantir que essa inferência, essa volta de resultado seja muito bem feita junto com o DevOps, e tem a pessoa que cria, né, os algoritmos. Então, assim, são 2 papéis um pouco diferentes. E aí é onde tem essa interface da pessoa que cria o algoritmo, esse cara que às vezes é das ciências da computação. Então, hoje a AI, né, tem várias interfaces, às vezes é médico criando, às vezes é outra, mas tem as pessoas que, tipo, entendem mais do negócio, né? Aqui temos 2 pessoas super experts nisso, e aí tem essa interface com o médico, com esse cara, o engenheiro, e a partir desses insights, e é uma ida e volta, é uma interação constante, é que se faz o modelo. Fez o modelo, cara, agora vamos testar, e aí pega dados, aí é outro problema, pegar dados de outras instituições para fazer a cross-validação. Acabando isso, aí vem a galera de infraestrutura que entende em protocolos de interoperabilidade para implantar isso no hospital. Então veja que não é uma cadeia de 2, 3 players. A gente precisa de desenvolvedores, front-end, back-end, de DevOps, de engenheiros de machine learning, de pessoas para criar algoritmos, de médicos, de infraestrutura, jurídico e segurança da informação, porque no final da conta, se vaza um dado desse, imagina o problema que a gente tem. Então, eu não sei se eu consegui resumir, mas esse é um timeline. E aí foi a pergunta, né? Só para fechar. Cara, eu não tenho conhecimento em saúde, tem como fazer? Tem. Agora você tem que ter essa interface também, assim, e aí o que acontece, né? O que a gente vê. O cara faz lá um dataset, raio-x é Covid e não é Covid. Qual é a prática disso? Cara, funciona 100%, vai curar a danada. Cara, é Covid ou não é Covid? Eu preciso saber se tem edema pulmonar, se é pneumonia bacteriana. Se eu não treinar com as outras, né? Eu acho que o Antônio pode falar disso, porque, cara, dizer se é Covid ou não Covid, e tem gente que tem esse algoritmo, aí bota foto lá de um pinguim, aí o pinguim diz que não é Covid, tipo 90%, ou que diz que é, tá? Cara, erro clássico de quem não é da área. Se você não tiver interface em algum momento da tua pré-processamento, extração de dados, né? Você vai comer bola. Tanto comer bola no sentido... Cara, eu tô dizendo que eu tenho um algoritmo, nem anonimizei esse negócio direito. Jurídico, Anvisa, cara, vai pegar no teu pé, tá errado, você tá fazendo fora da legislação. Então, por isso que eu falo, são pontos complexos, e a DASA aprendeu isso nos últimos 2 anos, tem estudado muito isso nos últimos 2 anos, para chegar nesse nível de maturidade de implantar coisas muito rápidas. Então, eu acho que o Anthony pode falar um pouquinho disso, né? A gente vê cada coisa absurda, né? E justamente como você comentou lá, cara, o meu algoritmo é melhor que fulaninho, cicraninho, e na verdade, acho que aprender isso talvez da ciência que a gente faz muito em laboratório, né? Em ambientes controlados. Cara, o algoritmo tem que ser em ambiente não controlado de cara. Vamos estressar ele. Se você não estressar o algoritmo, enquanto eu não ver ele estressado, para mim, não tem uma validade clínica. Pode até gerar um paper, mas não tem uma validade clínica na prática. Então, não sei se eu respondi, mas eu acho que isso aí são os conceitos fundamentais. Perfeito, Vitor. Acho que o único jeito é isso. Você precisa ter um balanço nesse time. O nosso time tem cientista de dados, tem desenvolvedor, tem médicos, tem business, tem que ter tudo. Porque você tem que fazer esse meio do campo. E ninguém sabe tudo, né? Você, como médico, você não sabe a inteligência artificial até decidir entender. Do mesmo jeito que cientista de dados. Nosso cientista de dados,
não conheciam saúde, vieram conhecendo e foram aprendendo. Minha equipe brinca, né? Vira e mexe, elas falam, pô, já consigo diagnosticar alguns exames, né? Você começa a pegar as coisas fáceis, né? O pessoal do Data Science lá no time já consegue pegar uma cardiomegalia de cara, porque já aprendeu. Por quê? Porque viu um monte de vezes, tá bom. Mas e de separar uma passagem intersticial de um alveolar? Pô, peraí, volta para o radiologista sênior. Mas é isso, né? De repente, e não é uma pessoa sozinho, né? Eu não lembro, acho que não lembro o nome da pessoa que perguntou, mas ele falou assim: posso fazer? Pode. Ache pessoas para trabalhar junto com você, sabe? Ache, de repente, um médico que entende, ele vai apoiar, você acha um desenvolvedor. Porque você tem só um time de Data Science, pô, você vai conseguir fazer laboratório. Pô, eu preciso de um desenvolvedor para fazer o deploy num hospital real, para fazer a integração DICOM, entender o que é um nó DICOM, A-Title, essas coisas que, de repente, o cientista de dados não sabe. Então, você precisa fazer esse ciclo completo. E a gente vê exatamente isso, Vitor. Acho que outro dia a gente estava num grupo de Data Science no Facebook, e alguém publicou, não, eu fiz o modelo de COVID que vai mudar o mundo. Esse meu algoritmo consegue ser melhor que qualquer médico, qualquer coisa. Aí a gente foi lá e vamos estressar, né? Jogamos uma imagem de COVID lá, bateu Covid, legal. Aí eu botei um raio-x de joelho, deu Covid no raio-x de joelho. Aí eu botei uma foto do Papaléguas. É isso mesmo, cara. É foda. Eu na foto do Papaléguas. Eu falei, bom, peraí. Sabe, pra você ter uma ideia, o nosso modelo, antes de decidir se tem qual patologia, a gente checa o body part para saber se realmente é um tórax, é um joelho, sei lá o quê. A gente checa a qualidade da imagem. Tem milhares de coisas que entram nisso. E como você faz isso? Diálogo com o setor. Então, essa pessoa que comentou que quer fazer isso, legal. Ache alguém do setor e se junta e faz isso junto. Até porque pegar esses datasets públicos e fazer um algoritmo dá para brincar, tá? Eu não tô dizendo, cara, dá para fazer, eu tô falando algo produção, não vai, né? Eu acho que aí não vai pegar dataset público, minha imagem, tomografia, cara, você vai fazer, vai ser bacana, mas assim, é muito diferente isso daí da realidade, tá? A gente tá brincando com vidas reais aqui, então o problema é muito mais embaixo. Aquele dataset famoso público do NIH que subiu, ele tinha muitos erros, porque alguém que não era médico juntou aquele dataset e falou, tudo isso aqui é pneumotórax. Por quê? Porque tinha a palavra pneumotórax no laudo. Mas tinha um monte de casos já drenado, a maioria deles tinha dreno, então todo mundo que falou, fiz um algoritmo de pneumotórax. Na verdade, ele fez um algoritmo que detecta dreno, não detecta pneumotórax. Então, o que você precisa? Você precisa de um médico para olhar, validar aquele dataset, rebalancear. Então, por isso que você precisa de gente do setor. Legal, Anthony. Nós temos mais uma pergunta aqui, do Alexandre Moraes Thanos. Os médicos, em geral, pedem vários exames diferentes. Existem sistemas que analisam os dados desses diferentes exames e fazem um laudo mais completo sobre a situação do paciente. Pelo que eu entendi, ele quer saber se a gente consegue juntar hemograma, raio-x, eletro e ver o que o cara tem, o paciente tem. E ver o que o cara tem. Vocês já ouviram isso aí, Anthony? Você já viu? Sim, e é um pouco do que a gente estava falando antes, né? Se você pega um paciente que só tem um edema pulmonar, o que isso quer dizer? Mas se você junta isso com a anamnese inicial da triagem daquele paciente, ou junta com outras informações, você começa a ter o machine learning em cima do machine learning, né? Você usa o seu NLP para extrair informações da triagem do paciente. Você analisa o raio-x, aí você pega o ECG. Você junta todas as informações, você chega para o médico assim, médico, olha, tá aqui o paciente. O raio-x dele deu alterado com isso não é suficiente, mas o raio-x deu alterado. A triagem falou isso. O exame de sangue falou isso. Você já põe um sinalzinho em tudo que deu alterado naquele paciente, o médico vai bater o olho e falar, já posso... Pode ser que um dia o algoritmo pode até sugerir, falar, eu acho que juntando todos esses vários pontos de contato, isso vai acontecer, sabe? Com Covid, a gente já está começando a ver isso, porque você junta a triagem do paciente, aquelas informações de tosse, febre, aparência, dificuldade de respiração, com um raio-x ou com uma tomografia, e você consegue chegar mais perto, talvez ainda antes de sair o exame de sangue, o PCR, a sorologia daquele paciente, porque juntando aqueles fatores, a chance é alta. Óbvio, o diagnóstico vai ser pelo PCR, pela sorologia? Vai ser. Mas você ganha tempo no atendimento daquele paciente juntando essas informações. Obrigado, Anthony. Bruno, o Moisés Santos, ele falou aqui que a gente falou muito de radiologia, de imagem, né?
mas a gente consegue ver alguns exemplos relacionados à prática de exames laboratoriais. Ele cita aqui que a hematologia, utilizando o AI, pode ser interessante, e eu falo porque não a patologia, né, que é uma outra área de estudo aí muito importante, então é importante para o diagnóstico do câncer, por exemplo, se também seria uma outra área interessante, né? Então, Bruno, eu até convido os colegas aqui, Vitor, Anthony, Thiago, a complementar minha resposta, mas basicamente, se você consegue ter uma imagem, e aí seja esse exame, dado uma patologia, hoje com os scanners que existem em patologia em geral, você consegue dar zoom 40 vezes a uma lâmina, ou seja, seu computador vira um microscópio. Com isso, se você consegue capturar essas imagens do jeito correto, do melhor jeito possível, conseguir fazer com que a comunidade médica seja dentro da tua própria empresa, ou com um grupo de patologistas, especialistas naquela área, consigam identificar, catalogar de forma da melhor forma possível essas imagens, você consegue criar um algoritmo. Sim, e aí sim consegue ter. Já existem empresas americanas, já tem umas 4 startups norte-americanas que já fazem isso para patologia. É um ramo que está crescendo para caramba, principalmente porque hoje você tem a tecnologia para isso. Até pouco tempo atrás, você não tinha um scanner que possibilitava isso. Eu acho que o Vitor tem um projeto disso dentro da Dado que ele pode comentar, ou o Anthony também. Eu posso comentar assim, eu acho que a patologia está sofrendo a digitalização um pouco depois, né? Quando eu entrei na DASA, eu conheci o Vitor Kraus, que é médico e assim, brilhante, tem uma cabeça muito para frente, e ele já, quando entrou, pelo que eu entendi, ele já quis, cara, vamos digitalizar a patologia. Quando você vai para o microscópio, existem várias zooms ali, né? Existe 40 vezes, 300 e até 1000. Em 1000 ele não consegue digitalizar, então tem doenças que a gente faz diagnóstico com 1000, né? Então essas daí a gente não tem como digitalizar a lâmina. Mas qualquer coisa de 300 para baixo, basta a gente pegar essa imagem e aí vem essas aquisitores de imagem, né? Tem o da Philips, que tem um certo tipo de imagem que é Symbix, alguma coisa nesse sentido, mas está todo mundo agora trabalhando para botar tudo provavelmente em HL7, em DICOM, né? Para que a gente tenha essa escalabilidade dos algoritmos. Para a patologia, sendo um pouco mais técnico, os processos de Deep Learning, eles são um pouco diferentes, porque como é que funciona? Na patologia, você tem uma imagem lá no zoom 0, né, vamos dizer assim, 10x, que é uma imagem gigante, e aí você vai fazendo zooms em várias regiões para poder mapear aquela lâmina. Então, o olho do patologista, ele vai mapeando essa lâmina, né? Então, a gente lida com imagem grande, vários blocos de imagem, e tem várias técnicas que estão sendo aprendidas, principalmente nos últimos 2 anos, tem papers sobre isso, de como extrair melhor acurácia em cima desse tipo de dado. É diferente de uma, vamos dizer assim, uma tomografia que tem aquelas camadas, a gente chama de 3 entradas, né? Tem a pixel de vamos dizer assim, width, high, e tem a profundidade, né? Aí a gente lida com outro tipo de formato, não sei se foi claro, e tem cada vez técnicas novas saindo para a gente melhorar esses modelos. Mas, cara, qualquer tabela do laboratório que você tiver, qualquer imagem, né? Dá para se usar inteligência artificial. A pergunta, eu acho aí que alguém pode tentar responder também, é se vai funcionar ou não. Então, a gente tenta criar modelo de tudo. Se vai funcionar ou não, é a outra questão, né? Mas vamos tentar, né? Eu acho que é o momento. E vale a pena dizer que uma coisa não anula a outra, né? Por exemplo, se você não espere que aquele mesmo algoritmo ou aquela mesma metodologia que você usou para ressonância XPTO vai funcionar para a patologia. Porque o formato é completamente diferente, a entrada de dados é completamente diferente, o jeito que o médico trabalha é completamente diferente. Então entra aí a suma importância de você estar perto de médicos bons, especialistas na área, que vão te ajudar a cuidar desses dados. Acho que eu entendi a complementar. Só para não desanimar tanto o Moisés, para não parecer que está em tecnologias muito avançadas, que eu acho incrível isso que está acontecendo no mundo de patologia, é um mundo que a gente ainda não conhece muito pela Neuromed, mas eu sei que o DASA está estudando muito, eu sei que a Neomed está estudando muito isso. Existe também um jeito que a gente vê análises clínicas participando disso de uma forma talvez mais simples e lado de triagem. Por exemplo, o paciente, você falou do hemograma. O paciente fez um hemograma e já bateu lá que ele tem, sei lá, que ele é anêmico. Por que esperar o resultado inteiro voltar? E não que nem a gente faz uma triagem com um raio-x
crítico, a gente está estudando já de usar extração de informação de texto, né, que é o NLP, já pega aquele resultado que o paciente está anêmico, qualquer coisa, e já fala, médico, ó, fura a fila com esse paciente porque o exame de sangue já deu alguma coisa importante aqui. Em vez de ter que olhar aquela... Porque o exame de sangue hoje, a maioria dele é automatizado, né? Ele entra numa máquina, já sai um resultado. Mas daí sai um texto enorme que o médico vai pegar e olhar e ler. E se a gente já não extrai aquela informação, esse médico, olha, o que deu alterado foi aqui, esse aqui está com chance de ser anêmico. Já olha aqui, já vamos tratar ele assim. Isso sim é um jeito que eu vejo esse ano que vem, a inteligência artificial já fazendo diferença em análises clínicas e influenciando o fluxo de um sistema. Rapidinho, outros casos de laboratório, tem caso usado dentro, não só de triagem, mas para diagnóstico dentro das máquinas, na análises clínicas, por exemplo, para contagem e morfologia de células em hemograma, mielograma, leucograma, tem para análise de ácidos, não, desculpa, de cristais em urina também, e tem uma turma, uma startup, vou fazer a propaganda aqui, que a gente sempre ajuda o empreendedor nacional, o pessoal lá de Recife, se eu não me engano, da Pluricells, uma turma muito bacana lá, o Paulo e a turma dele, que eles fizeram um trabalho para parasitológico, para detectar, parasitológico é teste de fezes, né, para detectar os parasitas e dar uma automatizada no processo lá parasitológico, que ainda é muito manual, é parecido com a patologia clínica, o cara tem que procurar lá o xistossoma, ou sei lá o que, o treponema que eles procuram lá, só para complementar aí no lab. Legal, Thiago. Temos uma pergunta aqui do Marcelo Vieira, né? E como é que essa é uma pergunta a todos aí, como é que vocês veem a aplicação dessa área no Brasil? A tendência será os próprios hospitais criarem equipes de inteligência artificial com médicos e engenheiros, ou haverá empresas terceiras fornecendo esse serviço de AI para hospitais e médicos, né? Isso aqui só um parênteses, né? Acho que a gente viu aí com a liberação da telemedicina, né? Talvez essa é a motivação da pergunta, né? Muitos hospitais desenvolvendo a própria plataforma de telemedicina e oferecendo para os seus médicos, né? Então, alguns grandes hospitais em São Paulo, eles optaram por desenvolver a própria plataforma. Será que também rapidamente eles vão conseguir desenvolver a própria inteligência artificial para ser aplicada dentro do hospital? Isso vai ser uma coisa local? Ou vocês acham que serão externas? Claro, por favor. Beleza, eu só queria começar porque o Vitor, ele foi muito feliz no comentário dele, acho que há 2 perguntas atrás, que ele falou o esforço que é para você montar uma equipe dessa. Para fazer um trabalho sério. Então, não é simplesmente contratar uma inteligência artificial aí do mercado e jogar os seus dados em cima. Montar essa equipe é muito difícil, não é um esforço fácil. Nós temos aqui 3 empresas que investem pesado em inteligência artificial, cada uma atuando em uma área, mas sim como parceiros aí, trabalhando para melhorar cada dia mais a vida dos pacientes, da população em geral. E isso é um esforço gigantesco. Então, para o hospital montar o dele, é o mesmo esforço, muitas vezes até maior, porque você tem que começar a trazer gente que entende, começar a montar equipe, começar a investir. É uma das coisas que o Vitor não comentou na parte dele, ele citou o time inteiro, ele só esqueceu de falar fornecedores. Cara, é verdade. Por cima tem... Esqueci aí. Aonde você vai rodar esse negócio? Você vai comprar um servidor local? Pô, você vai comprar um servidor local? Boa sorte. Você vai comprar no Tunic, você pode comprar no NVIDIA, GPUs, etc. Tem uma infinidade de coisas, um investimento muito alto de capital, tanto financeiro quanto humano. Talvez isso seja até uma barreira de entrada para o que a gente está falando, né? Então, sim, talvez plataformas de teleconsulta tenham barreiras de entrada menor, e cada um decidiu fazer a sua, né? Talvez a inteligência artificial, mesmo sendo regulamentada, e eu acho que isso vai acontecer rapidamente nesse mundo pós-Covid, a gente tem uma barreira tecnológica aí, como o Vitor comentou, relativamente grande. E, claro, todos nessa live têm conflito de interesse, né? Mas um exemplo disso, Gustavo, por exemplo, queria chamar o Anthony para comentar essa parte.
que é o seguinte, o Anthony, ele tem um trabalho super sério com imagem, ele desenvolve tudo na casa dele, na casa dele, não quer dizer na casa física, mas dentro da empresa dele, mas às vezes na casa, né? Hoje com o home office, hoje todo mundo em casa, mas quantas vezes você já ouviu alguém, quando vai ouvir o teu pitch da tua empresa, que é super sério, que a gente confia no trabalho, que a gente sabe da seriedade e do investimento que você tem de dataset, quando o cara vira simplesmente para você e fala, mas eu peguei os meus dados, eu joguei aqui numa nuvem e está saindo alguma coisa. Parece que é super simples, mas quando você começa a descer, eu acho que todo mundo falou aqui isso, é muito complexo. Acho que isso vem muito do que o Vitor levantou, que os algoritmos hoje estão muito todos em ambientes controlados. A hora que você põe isso em ambiente real, você vê a dificuldade de que é ter um algoritmo que se sustenta. Para responder um pouquinho a pergunta do Marcelo, eu acho que vai ter um mix de tudo, tá? Você vai ter alguns hospitais que já estão investindo há muitos anos, que vão ter seus algoritmos, e você vai ter muito que você vai ter que parar e pensar assim, vale a pena eu começar agora um processo que vai me demorar alguns anos para chegar num algoritmo que talvez seja próximo do que as empresas têm hoje, e essas empresas não vão parar de evoluir ao longo desse tempo. Então, vai depender muito. Vai ter gente que vai precisar contratar e vai ter gente que vai querer fazer sozinho. E vai ter gente que faz sozinho em uma área e vai contratar em outra. Isso vai ser uma coisa muito viva. Acho que está todo mundo aprendendo ao mesmo tempo, tentando fugir muito do conflito, né, Gustavo? Que eu ia adorar falar, não, as hospitais vão ter que contratar terceiros. Mas a realidade é que vai ter esse mix e vai demorar um pouco para a gente entender onde vai ser isso. A gente acredita muito lá dentro que qualquer pessoa no setor de inteligência artificial que fala que sabe o caminho, que tem a resposta, fique com medo, porque ninguém sabe exatamente aonde é o caminho ideal. Então vai ser um tempo de colaboração, de ajudar. Então a gente acredita assim, nosso algoritmo, quando a gente vai trabalhar com o hospital, a gente precisa ajustar isso para eles. De repente a gente hoje tria muito pneumotórax, porque é um exame crítico. Aí você chega num lugar que é totalmente cardíaco. De repente tem que triar os cardiomegalias, que para eles é muito mais importante. Então vai ter um papel dos prestadores de serviço de entender as dores que cada hospital tem e saber se eles conseguem se adaptar. Porque se eles não adaptam a dor específica que o DASA tem, ou que o Fleury tem, ou que o hospital X ou Y tem, qualquer lugar que seja, vai forçar os players a tentarem desenvolver sozinho, porque eles querem resolver a dor deles. E a dor de cada um é um pouco diferente. Então você vai ver isso com esse meio do caminho. E só para acabar o que ele perguntou de como a gente vê isso implantando no Brasil, nesse lado o Covid ajudou muito, porque a tese de que eu resolvo sozinho, eu não preciso de inteligência artificial, minha equipe toca, mudou muito quando a gente viu o sistema de saúde tomar esse baque que foi a ida em massa de pessoas doentes às unidades de saúde. E de repente falou, opa, peraí, existe algo que pode me ajudar nesse fluxo? E a inteligência artificial apareceu como essa solução. E daí vai ter de tudo. O cara tentando ajudar a criar sozinho, contratar, o mix, começar sozinho, contratar, trocar. Acho que aí vai ter essa evolução que é um pouco da maturação do mercado. Muito bem, pessoal. Dado o adiantado da hora, Thiago, eu vou para a nossa última pergunta. Oi? Tá bom, não, eu ia fazer um comentário, mas pode seguir. Por favor, então. Por favor. Eu ia só fazer um advocate aqui, eu não discordo de vocês, eu concordo, mas sendo um cara que já trabalhou do lado do IT do hospital, e também porque lá no AI Lab da DASA, eu ajudei a construir lá muito, pensando na estratégia, no portfólio, eu contribuo bastante com isso, não ponho mais a mão na graxa lá com a galera, de fato, tá fazendo algoritmo, integrando e validando, uma pena, porque eu adorava, mas até para envelopar um pouco do que já foi dito. Eu acho que talvez vai ter hospital que tem vocação e vai querer fazer modelo, mas não é uma necessidade. Agora, o hospital, e aí vale para qualquer empresa de saúde, tem que ganhar uma competência de saber trabalhar com AI. Assim como a gente falou para o radiologista. Eu ouso dizer que o CIO de quase todas as instituições de saúde que eu conheço, claro, tirando as exceções das grandes empresas, não estão preparados para mesmo que seja terceirizar AI. Porque também a gente sabe que vocês também, startups, e aí grandes empresas também, não é um produto de prateleira ainda e talvez nunca vai ser,
por essa complexidade que a gente falou de integração, de validação, meu ponto é, para ser curto, o hospital e qualquer empresa aí tem que ganhar uma competência organizacional que tem a ver com time de TI, de infraestrutura, de segurança, jurídico, negócio, mesmo que seja para trabalhar com terceiro. Porque, como vocês falaram, né, hoje, sem demérito nenhum para a galera que desenvolve modelo, e eu que sou um fã de ficção científica, jamais imaginarei que eu ia ver isso acontecer na minha vida, quanto mais que eu ia trabalhar com isso, ainda mais sendo médico. Tá? Então é realidade, mas, por incrível que pareça, sem demérito, fazer o modelo, fazer a inteligência artificial virou a parte fácil da coisa. Como vocês já falaram, o Bruno falou no começo, tem aquela dificuldade imensa de você criar o dataset, o Vitor também falou, que é o que eu chamo de o problema do first mile. E depois, quando você tem o modelo pronto, beleza, validado, cross-validado, aí você tem o desafio de tirar ele do in vitro, né, do in-chip, para a vida real. E aí tem desafio de integração, de contrato, de precificação, né? Como é que a gente escala isso? Se eu tiver que rodar AI de um terceiro para os 300 milhões de exame da DASA, para quem e a gente sabe que os algoritmos são específicos, então a DASA vai ter que ter vários parceiros de AI, a conta vai ficar impagável, é muito complexo. E o last mile, que é isso que eu falo, né? Como que você integra? Hoje o esforço, do ponto de vista da organização, e para vocês empreendedores, vocês têm que estar atentos a isso, porque é quem vai comprar vocês, cara, é o first mile e o last mile. Isso, a instituição de saúde, mesmo que ela terceirize o modelo, ela tem que ganhar essa competência, ou ela vai depender das futuras consultorias de AI que vão aparecer para ajudar a fazer isso, certamente, né? Muito boa colocação, Thiago. Pessoal, dado o adiantado da hora, a gente vai para a nossa última pergunta, que é a pergunta da Júlia Cavalcante Oliveira, e ela pergunta: quais os órgãos fiscalizam vocês? É a vigilância sanitária de nível federal? Então, falar um pouquinho, terminar com regulação. Anthony, você que está no front dessa história toda, você pode contar para a gente quem te regula? Vamos lá, isso é uma questão super interessante, né? Porque hoje ainda os softwares são regulados muito parecido de como se regula os hardwares na saúde, que é sujeito à Anvisa, Vigilância Sanitária, todos os órgãos. Nos Estados Unidos também tem o FDA que regula, na Europa tem o CE, né? Cada agência tem os seus. Acho que quem está mais no front disso hoje é o FDA, porque naturalmente todo mundo tenta ir por esse caminho, e existe muito a discussão, né? O modelo é uma coisa viva. E aí o que acontece quando o modelo evolui, né? Quem vai fiscalizar essa evolução? E daí eu volto à pergunta, talvez aí para os médicos no grupo, que é: vocês se formaram como médicos. Cada vez que vocês aprendem alguma coisa, seja expondo a novos clínicos, vocês fazem de novo uma prova de medicina, de residência, ou o órgão regulador regulou que o seu diploma foi suficiente para você continuar aprendendo? Que eu acho que essa analogia é algo que vai ser muito importante na evolução da inteligência artificial. Legal, Anthony. Vitor, você quer complementar alguma coisa? Cara, acho muito perfeita essa colocação. Acho que hoje é Anvisa, né? Mas daqui a um tempo, eu acho que vai se expandir, porque assim, o Conselho Federal de Medicina vai querer olhar para isso, né? Principalmente algoritmo de suporte à decisão clínica. Talvez não tenha competência lá regulatória ainda nesse momento, expertise para poder avaliar, né? Talvez essa continuidade, talvez até órgãos de radiologia, em modelos de radiologia. Difícil, né? Dizer isso é uma coisa muito imatura. Talvez ali um pouco vai ter a LGPD, que assim existe um aporte de dados que ela vai regulamentar, mas com certeza vão entrar esses players, eles só não têm a capacidade, como eu falei, está todo mundo aprendendo, não exige um cara pronto para trabalhar com isso, talvez hoje até exista, mas assim, as pessoas aprendem no meio do caminho, então esses órgãos que fazem regulação, eles estão aprendendo no meio do caminho, eles precisam se preparar, porque, cara, é invariável, né, que ela vai chegar, né, para auxiliar e para empoderar o médico. Acho que da saúde a gente faz essas colocações, como foi colocado aqui, de se o médico vai substituir, mas, cara, para o médico, para o enfermeiro, esses profissionais têm emprego garantido hoje ainda no Brasil. Eles se colocam muito bem, mas a IA, ela tem aplicação em todos os processos. A gente está falando da saúde. Em tudo pode se usar IA, né? E quando você vai, e aqui deixa até uma intrigação, né? Quando você vai para outros setores como indústria 4.0,
O que é que está acontecendo com essas pessoas lá? O que é que está acontecendo com a mão de obra menos qualificada? Essas pessoas estão sofrendo muito mais do que a gente. A gente coloca essa preocupação, claro, cada um quer se manter, o médico quer se manter, não quer ser substituído, ou qualquer outro profissional, mas assim, uma questão até filosófica que a gente tem que discutir. Cara, a IA é uma tecnologia disruptiva, ela vai mudar os processos. Como o Tiago falou, o Lorenzo fala também, e outras pessoas, a gente tem que adaptar esse mundo, senão sim a gente talvez seja substituído. Mas se para a gente pode ter essa, vamos dizer assim, essa colocação, até esse receio, né? Hoje acho que não, mas já teve esse receio, talvez, ali de substituição. Como é que está todas as outras áreas? Como é que está a área fora, né? Tem esses cases aí na Alemanha, de indústria 400, que chegam a ser demitidas 40% das pessoas só por causa dessa transformação tecnológica, mas do ponto de vista disruptivo, usando não só transformação digital, mas inovação pelo conceito de inovação. Então, assim, são várias questões que devem ser colocadas e eu quero deixar aqui essa minha contribuição, né? Vamos todos aprender juntos, vamos aprender da forma certa, regulamentando da forma correta para que auxilie todos os players dentro da jornada do médico, da jornada do paciente e na jornada do empreendedor. Né? Porque o cara lá que é o VP médico da gente, ele sonha todo dia em ver ser um paciente e ser salvo por causa disso, paciente que infartou, que teve AVC por esse tipo. Então esse é o sonho da gente. Se a gente não tiver esse propósito, a gente vai trilhar pelo caminho errado. Então eu acho que esse é o cenário, vamos aprender devagar e da forma correta, não vamos atropelar aí os bois, mas hoje eu já digo, a DAS está no caminho certo, as startups estão no caminho certo, e é muito bonito ver isso que está acontecendo, é muito gratificante participar, né, dessa transformação que está acontecendo. E vai chegar. Não existe nem mercado, talvez, tão grande para IA. Né? Eu acho que o Anthony depois pode ter isso é um tópico para ser discutido. Mas a cada dia está crescendo. E vai chegar. Cabe a gente estar preparado para isso ou não. Eu acho super perfeita essa colocação. Eu vou até voltar uma coisa que o Thiago falou no começo, especificamente sobre o RCNA. O RCNA é a meca, né, da radiologia, então a gente vai todo ano, eu vou há vários anos todo ano, e eu lembro em 2006, 2007, tinham 20 aulas sobre inteligência artificial e era assim, aquela coisa meio assim, pô, o que vai acontecer? É meio, não sei, ninguém entendia muito bem, todo mundo com medo. Ano passado, já tinha um pavilhão inteiro só sobre inteligência artificial e machine learning. E eu arrisco dizer que daqui 5 anos aquele pavilhão não vai existir, porque toda a solução, todo o stand de radiologia vai ter isso, ou não vai caber, ou não vai existir. É que nem assim, é o que você falou, que radiologista sobreviveu hoje ainda analisando os SEMPACs dentro de um grandes centros, né? Numa região muito periférica, tudo bem, mas o radiologista que deixou de existir é o que se recusa a usar PACs, que quer lá olhar no negatoscópio. E a inteligência artificial, eu acho que vai seguir o mesmo caminho. Ela está fazendo esse boom ainda paralelo, e a hora que todo mundo entender, os órgãos regulatórios, os hospitais, todos os players do mercado, isso vai ser intrínseco, vai ser, assim, ou você tem inteligência artificial dentro da sua operação de ponta a ponta, ou você não existe mais no setor. Muito bem, Anthony, com as colocações finais aí, eu acho que a gente encerra essa live. Eu peço desculpas, a gente não conseguiu responder todas as perguntas, infelizmente. Estamos à disposição para responder offline. Thiago, eu acho que vale aí um agradecimento muito especial ao DASA, ao Cubo, por nos dar esse espaço aqui para falar, para contar um pouquinho do nosso trabalho e como a gente está vendo esse mercado, desmistificar um pouco a inteligência artificial. Eu gostaria que você fizesse as considerações finais, Thiago, por favor. Pô, que honra. E também depois do manifesto aí do Vitor, fiquei até emocionado, foi brilhante. Boa. Eu não preciso mais nem falar nada, foi excelente, gente, o papo, obrigado aí a todos. Falar para o Anthony que, cara, nenhum radiologista se recusou a usar o Pax, falou que não ia. Eu tinha chefe que eu lembro que falava, Thiago, isso é para vocês, eu tô velho, eu vou me aposentar já, faz aí para vocês. Cara, passou 6 meses, botei lá o Pax na frente dele, a mãozinha dele no mouse, e o cara não largou mais. E aí logo depois já estava me pedindo para colocar o visualizador da Icon no iPhone, e é o mesmo cara que já está querendo pedir algoritmo, e nenhum deixou de existir por causa do Pax. Todos adotaram, todos adoraram, cara. A não ser o que já estava precisando de uma desculpa para aposentar.
O prazer aí, obrigado a todos, a audiência, né? Tivemos bastante gente aí, tanto no Facebook da DASA, quanto no YouTube do Cubo. Agradecer a moçada aí também dos bastidores, tanto da DASA, do Cubo e da Bowler, nossa agência aí, os Pedros, Vivi, todo mundo. Também agradecer aí, principalmente aos participantes, né, cara, pelo tempo de vocês aí. Foi bem legal esse bate-papo, tá? Convidar vocês para seguir nossos meetups, tanto o canal do Cubo tem live praticamente todo dia, o canal da DASA também, no Facebook do nosso canal de educação, DASA Educa. A gente volta com um meetup do Cubo Health o mês que vem. Confesso que eu não lembro a data e o tema, mas a gente põe aqui nos comentários. Vamos tentar responder, a gente vai tentar responder as perguntas que faltaram depois. Manda pra gente. No LinkedIn, né? Dá para adicionar lá o pessoal. Eu acho que vou adicionar a gente no LinkedIn. Depois cada um pode deixar o seu LinkedIn aqui nos comentários. As pessoas acessam a gente diretamente aí também. Se você tem uma startup aí, te fazer meu jabazinho aqui, se você tem uma startup de saúde, ou que não seja de saúde, mas que acha que quer ter alguma entrada no mercado de saúde, marca um pitch lá com a gente. Toda terça de tarde, nosso time ouve os empreendedores. Você pode marcar lá no cubohealthdasa.youcanbook.me, só marcar lá e acha o melhor horário, a gente vai ouvir o pitch. Não precisa ser necessariamente para vender, para querer entrar no Cubo, ou para pedir dinheiro, investimento. Se quiser simplesmente mostrar o que está trabalhando, fazer mentoria, pedir conselho, pitaco, a gente está tentando ajudar aí da melhor forma possível, dentro da nossa tese de inovação aberta, de comunidade aí. A gente quer de verdade melhorar o setor de saúde, a gente quer de verdade ajudar os médicos e principalmente melhorar a saúde dos pacientes através do empreendedorismo, através da tecnologia, através da inteligência artificial. Esse é o propósito da DASA, que é muito alinhado com o propósito de quase todas as startups de saúde que eu conheço. Temos duas aqui, e que é alinhado com o propósito do Cubo, né, no final do dia, e que é alinhado também com o meu propósito como médico, do Gustavo, do Vitor, de todos os médicos e profissionais de saúde que estão ouvindo, que é cuidar das pessoas. A gente aprendeu que não é só no contato direto e na assistência, apesar disso ser o mais importante, vai ser sempre o mais importante, mas existem formas adjacentes de ajudar aí no cuidado, que é através de tecnologia, de open innovation, de startup, de empreendedorismo. Eu acho que é isso que todo mundo aqui está alinhado e acredita. Gente, super obrigado, foi excelente. Espero ver vocês pessoalmente em breve aí, tá bom, gente? Grande abraço aí. Obrigado. Um abraço, tchau, pessoal. Muito bom. Obrigado. Valeu.